esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo para receber, para compartilhar da incorruptível palavra de Deus, e eu nunca mais, nunca serei o mesmo. Em nome de Jesus, amém e amém. Vocês podem se assentar. É com muita alegria que nós, através desse canal do YouTube, entramos em escritórios, em sua casa, que está sempre nos assistindo, recebendo dessa palavra libertadora, e é com muita alegria que nós damos as boas-vindas. Você que está através deste canal nos assistindo, nós convidamos para que possa vir fazer uma visita a nós. Rua Toninhas, número 211, Jardim Campo Grande, da cidade de São Paulo. Será um prazer recebê-los aqui. Nessa noite, eu gostaria de compartilhar o que Deus tem falado comigo através desse relógio de oração, quando nós estamos nos movendo através daquele versículo de Jó 42, versículo 10, que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e Deus o restituiu tudo em dobro do que antes possuíra. E quando eu estava meditando sempre nesse versículo, e quando eu entro no meu momento de oração, Deus disse assim a mim: compartilhe com eles, compartilhe algo mais. Perguntei ao Senhor: Senhor, o que Jó precisou fazer? Foi apenas orar pelos seus amigos? E Deus mudou tudo, e Deus o restituiu tudo. E ali meu coração estava sedento por uma resposta, aberto para ouvir Deus falar. E Deus disse assim: não foi só isso. Por favor, não foi só isso. Compartilhe com a igreja e diz a eles o que Jó fez, que tanto me agradava, o que Jó fazia, que conduta ele tinha, que tanto me agradava. E no momento de provação, eu já me agradava dele antes, ele permaneceu. E quando ele quando ele clamava a mim, foi apenas um complemento para ter certeza do que Jó era para mim, diz o Senhor. E eu fiquei assim, e Deus falou assim: compartilhe com a igreja, converse com eles, explique a eles que não foi só orar. Nós estamos faltando 17 dias para o ano terminar. Não vem aquele calor de festa, desejo de festa, desejo de querer celebrar, desejo de comemorar uma vitória, desejo de pular diante de Deus e falar: Senhor, eu sei que o Senhor já me ouviu. Quantos de nós estamos sentindo assim? Senhor, eu já tenho desejo de celebrar minha vitória, porque quanto mais eu clamo, eu estou sentindo que o Senhor está me respondendo. Então é possível. Cada dia que eu me movo, cada dia que eu me dobro, cada dia que eu me humilho, cada dia que eu me rendo, mais e mais eu estou próximo da minha vitória. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Jó capítulo 1. Então, cumprindo, ouvindo Deus, obedecendo a Ele, vou compartilhar do que Deus falou a mim. E eu tenho certeza que Deus falará a você. Capítulo de Jó, capítulo 1, diz assim, no versículo 1. Do versículo 1 ao versículo 5, a palavra relata. Todos acharam? Jó, antes do livro de Salmos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs
a comerem e beberem com eles. Decorrido o rumo de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Que coisa linda! E como Deus falou comigo, a primeira parte, como Deus admira essa conduta. E quando ele se refere a esse homem, ele diz qualidades a respeito dele. Quantos de nós gostaríamos de ser achados por graça diante do Senhor e Deus falasse assim, alguns adjetivos graciosos a meu respeito, a seu respeito? Quantas vezes nós precisamos ter uma credencial diante de Deus? Nós precisamos ser reconhecidos de maneira bonita. E aqui Deus fala assim, a Bíblia diz que era um homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Deus tem muito a falar sobre o primeiro versículo desse capítulo conosco. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E eu achei interessante algumas coisas nesses 5 primeiros versículos, porque Deus tem um prazer na vida de Jó. Deus tem prazer na conduta de Jó. Deus observava a vida de Jó. E Deus conhecia aqui dentro. Quantas vezes as pessoas te conhecem apenas no exterior? Conhecem só a sua saudação, o seu sorriso do bom dia, o seu sorriso do até logo, colegas, até amanhã. Mas nós temos um Deus que conhece muito mais do que isso. Ele conhece aqui dentro. Aqui dentro, quando ninguém te conhece. Talvez seu esposo não te conhece aqui dentro. Talvez a sua esposa não te conhece no fundo da sua alma. Quantas vezes nossa alma fica assim, apertadinha. E a gente poderia pedir assim, Senhor, se alguém pudesse me conhecer, saber como eu hoje estou. Não é verdade? Às vezes estamos assim, esmagados, chorosos por dentro, mas Deus aqui conhecia Jó por dentro, e Ele está dizendo que isso chamava a atenção dele. Deus conhecia e tinha prazer na conduta de Jó, e portanto observava Jó, e Deus concluiu de uma forma simples, que não havia ninguém na terra como o meu servo Jó. Quer ver isso? No versículo 8, quando Satanás chega até o Senhor, e Deus pergunta assim para Satanás: Satanás, por onde andas? E ele diz: de passear pela terra. E olha o que o Senhor fala para Satanás no versículo 8: observaste meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus descreve essas qualidades. E olha que coisa interessante, não há ninguém na terra. Presta atenção nisso, no peso dessa palavra. Será que Deus poderia dizer assim: não há ninguém naquele bairro igual a irmã fulana, igual naquele prédio onde mora, não há tal pessoa como a irmã que se dobra às 3 da manhã, às 4 da manhã, às 5 da manhã? E o que é interessante é que no versículo 6, versículo 5, está falando agora sobre os filhos de Jó. Irmãos, nós estamos falando sobre uma pessoa que tinha muito dinheiro, uma pessoa rica. O que é comum hoje? Os que têm muito, desculpa falar dessa forma, mas é verdade, os que têm demais, eles deixam um pouco o Senhor de lado, porque acham que não precisa, porque tudo vai bem. Deixa de lado porque tudo vai bem. Só que Jó tinha muito. E aqui nós temos que aprender com Jó. Se nós estamos clamando no relógio de oração, a cada hora muda minha sorte, Senhor, muda minha sorte. Mas Deus está falando assim: filha, converse com a igreja, que não foi só aquela oração do último capítulo. Fale com ele sobre o primeiro capítulo. Fale
mensagem sobre o primeiro. Muitas de nós devemos falar o seguinte: eu não quero contar sobre o início da minha vida, eu quero contar só como o final, quando o Senhor mudou minha vida, quando o Senhor mudou minha sorte. Mas nesse caso aqui, o Senhor nos ensina o contrário. Fale primeiro do início. Fale como era ele na abundância. Fale como ele era com os filhos dele na abundância. Ele teve 7 filhos e 3 filhas. Quantos filhos? 10. Repita comigo: 10. E teve muitos camelos, muitas jumentas, muitos bois, muita coisa. E a Bíblia ainda fala que eram muitos servos. E a Bíblia também relata que os filhos iam para os banquetes. E quando eles voltavam, o que Jó fazia? Os chamava, os reunia. A mensagem hoje é muito curta. Se você perder um fio, pode mudar totalmente o fim da tua campanha. Pode dar certo a tua campanha, ou pode ficar aguardando resposta. É muito simples. Ele chama os filhos, eles voltam do banquete e Jó os santifica após saírem para as festas. Sabe qual é a responsabilidade nossa como pais? Esses dias atrás eu estava estudando a Bíblia da Mulher. Na minha casa tem muitas Bíblias, muitas traduções. E eu abri numa Bíblia falando sobre o ministério da maternidade. É um ministério. A gente procura muito ministério na igreja, mas tem um ministério dentro da sua casa. É a responsabilidade. Você tem vida ainda. Você tem autoridade como pai, tem autoridade como mãe. Jó tinha autoridade sobre os 10 filhos. Ele chama os 10 e fala assim: vem aqui. Talvez vocês tenham pecado, talvez na conversa de vocês tenham magoado Deus. Vem aqui, eu vou santificar vocês. Eu vou os santificar. Veja isso, irmãos, versículo 5. Eu gostaria que a igreja me acompanhasse. Isso aqui é muito sério. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número dos filhos. Um holocausto para cada filho, uma oferta de sacrifício por cada filho. O que você tem feito? Quantas vezes a gente faz campanhas? A gente clama. Tem mais alguma coisa, Senhor, que eu posso fazer? Sim, tem sim. Deus está te ensinando. Faça uma oferta na madrugada. Ele ofertava um holocausto, ele levantava um holocausto. É um altar. E oferecia por cada filho. Eu nunca esqueço do pastor Silmar com ele, quando o filho foi ordenado a pastor. E o Senhor o provou. Nós estamos acostumados, irmãos, numa ideia muito errada de vida cristã. Achamos que quando somos escolhidos demais, nós estamos em cima do bem e do mal. Estamos em cima do bem bom. Então nós não podemos ter aflição nenhuma. Não podemos ser atacados. Não podemos ser afligidos. Não podemos ter enfermidade. Só que foi o contrário. Na vida de muitos, Deus prova no fogo. E é bíblico. Sadraque, Mesaque e Abednego eles eram irrepreensíveis diante de Deus e foram jogados na fornalha, foram passados pela prova e o Senhor foi com eles e o Senhor os aprovou. A tua luta, meu irmão, é para que você seja aprovado por Deus. Se você passar no teste, você já ganhou metade da tua luta. Se eu passar no teste com a boa atitude de reconhecer que dificuldades que Deus me propõe e que me põe na minha vida é para que eu vença, mas eu vença com a atitude correta. Aqui, quando Jó, ele chama os seus filhos, ele oferta e os santifica. E aqui no meio ele continua: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E quando chega o momento de Deus falar sobre Jó, ele não esperava um duelo. Jó não sabia o que estava acontecendo. Mas no mundo espiritual, Satanás está tentando fazer um duelo contra a tua vida. Talvez você está no duelo e não sabe. Mas nós temos que tomar uma atitude de servos de Deus. Um homem que teme ao Senhor, ele toma atitude, ele se posiciona na madrugada. Nós estamos sendo treinados. Esse é um jejum. É um jejum, 1 hora de sono. Jesus chega para os discípulos e fala assim: escuta aqui, está perto de eu perdoar todos vocês e me entregar naquela cruz. E
vocês não puderam vigiar 1 hora comigo. Quantas horas do dia Deus te dá? É 24? Você não consegue se resolver em 23? E 1 hora você se dedica em oração? Não, eu me dedico em oração quando eu estou na necessidade. Depois que passar essa necessidade, eu não preciso mais. Mas você não conhece o dia de amanhã. Nós temos que permanecer. Nós temos que persistir. Porque Deus muda a sorte dele completo. Mas ele tem uma atitude de um cristão de verdade. Os meus filhos são herança. Irmãos, há uma promessa de Deus tremenda para nós. Essa atitude de Jó, talvez você pudesse falar assim, isso é caráter. Pode ser caráter. Mas eu posso dizer que é uma conduta, é uma atitude, mesmo com filhos adultos, mesmo com filhos talvez rebeldes. Eu não sei como eram os filhos de Jó, não se fala a respeito disso, só fala da liderança dele como pai. Eu vou dizer uma coisa, hoje eu colho frutos que não fui eu que plantei. Eu estou surfando na onda. Eu podia dizer assim, estou surfando na onda de quem? Dos meus avós, dos meus pais, que permaneceram. Que permaneceram. De joelho no chão. De joelho no chão. Eu não abro mão. Os meus filhos não vão se perder. As minhas filhas não vão se perder. Os meus genros serão servos do Senhor. Eles permaneceram. Eles permaneceram. Continuaram pregando a palavra. Semeando a boa semente. Quer mudança de história? Tome uma atitude hoje. Eu não vou ser o cristão que eu fui até agora, pacífico com coisas que os meus olhos estão vendo. Vocês estão vendo, meus filhos, de onde? Vem aqui que nós vamos orar. Vem aqui que vocês vão ter que mudar. Porque a minha casa servirá ao Senhor, e isso é decreto de Deus. Quer mais? Vamos ver o que a Bíblia também diz. Tem um texto que o Senhor declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas lá em Isaías diz que o Senhor nos escolheu para ser ministros do nosso Deus, sacerdotes, família bendita do Senhor. Deus declarou sobre você e sobre a minha vida uma promessa de ser família bendita do Senhor. O que é família bendita? Que se diz bem dela. Concorda? Então pergunta quem está do seu lado: estão falando bem da tua família? Ainda tem algo a melhorar? Pergunta aí, tem algo a melhorar? Vamos fazer como o servo Jó. Aleluia. Irmãos, eu fui estudando sobre essa questão dessa conduta. O que é a diferença de conduta? Questão de caráter. O caráter está sendo formado na vida de uma pessoa no ventre materno. Vocês sabiam disso? O caráter é formado no ventre. As atitudes emocionais e espirituais de uma mãe influencia no bom ou no péssimo caráter. É no ventre. E olha, eu fui buscar isso na psicologia, em estudo científico que prova isso. Depois é personalidade. O caráter até 7 anos está sendo formado. Depois disso, não tem muito o que fazer. E agora, Senhor? Só Jesus que pode ser freio na minha vida, freio na sua vida, freio na vida de quem não teve essa chance de o Senhor nos controlar para o mal ou para o bem exacerbado, porque tem gente que é tão bom e que o caráter é tão assim e que deixa as oportunidades passar porque é bom demais, não sabe discernir as coisas. Eu estava estudando isso e estava compartilhando isso com o Ricardo. O estado emocional de uma mãe muda, ela influencia o caráter de uma criança. Irmãos, nós estamos aprendendo com a palavra. Por quê? Porque que Jó, ele toma uma atitude com os filhos e os filhos recebem aquilo. Em nenhum momento fala que os filhos rejeitaram a autoridade dele como pai. E deixa eu dizer uma coisa: se sua vida estiver de joelho no chão, Satanás não se levanta não. Você vai falar uma vez só. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Você vai falar uma vez só, o conselho vai ser uma vez só, e tem que dizer: meus filhos não serão para a perdição. Talvez tenha irmãos aqui que ainda não têm filhos. Aprenda a ser como servo de Deus. Nossa família é escolhida para ser família bendita do Senhor. E aqui, quando chega nesse momento,
Quando Jó toma essa atitude, Satanás está passeando pela cidade, está rodeando a terra e chega diante do Senhor, e o Senhor pergunta: foi o Senhor que provocou Satanás? Foi o Senhor que provocou, foi Deus que provocou Satanás. Não foi Satanás que foi lá reivindicar a vida de Jó. Presta atenção, Satanás não vai reivindicar se Deus não deixar. Foi Deus que provocou Satanás. Satanás, por onde andas? Por passear a terra. E o que tu fazes? Estou passeando pela terra. Você viu meu servo Jó? Observaste. Deixa eu dizer uma coisa aqui que é uma grande distinção. Nós estamos no mundo evangélico, no meio evangélico, com vários estilos de igreja. Igrejas que falam sobre guerra espiritual, igrejas que não falam nada sobre isso, e vai mantendo as pessoas sem autoridade nenhuma. Mas em nome de Jesus, vocês que estão orando, vocês que estão buscando, Senhor, me dê mais autoridade espiritual. Eu preciso. Só vence quem está com autoridade espiritual para orar. Autoridade para guerrear e dizer: Satanás, aqui não, você não tem autoridade para tocar. Porque aqui, nesse caso, o Senhor falou assim: observaste o meu servo, homem íntegro e homem reto. E aqui Jó falou assim: mas você deu tudo para ele, está muito fácil. Eu não vou entrar na questão do sofrimento de Jó, eu só quero dizer, definir a você. O que seria íntegro? Perante o Aurélio, íntegro é uma pessoa, uma conduta reta, pessoa de honra, pessoa que tem ética, pessoa que é educada, pessoa que tem um comportamento verdadeiro, alguém que é justo, que tem um comportamento perfeito, é puro de alma, puro de espírito, que tem integridade na vida moral, a sua honra, na sua fama, no seu nome, na sua imagem e nos seus sentimentos. É muito profundo. Quem é que conhece a tua alma e a tua integridade? Somente o Senhor. Satanás não conhece a sua integridade de pureza de alma. Ele conhece atos e atitudes que nós temos, reações que nós temos. Concorda? Satanás conhece o que você faz quando você fica nervoso. Ele sabe o que te provoca, mas ele não conhece a tua alma. Quem conhece a tua alma é o teu Deus, é o nosso Deus. A nossa alma é o nosso Deus. Aqui quem prescruta é o nosso Deus. Ele não conhece isso, ele conhece nossas reações. E aqui Deus está avaliando a alma de Jó. E ele está observando aqui dentro. Quando nós temos que ser verdadeiros adoradores, nós temos que adorar em espírito e em verdade de verdade, meus irmãos. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a igreja. Está muito perto. Cada dia mais. Quando agora começa, era muito distante essas informações. Vai acabar a água, vai ter privação de água, terá enfermidades, doenças muito raras. E agora quando começa, ebola nos Estados Unidos, outra enfermidade que agora saiu essa semana, que raramente eu consigo assistir notícia. Por último, eu acabei de ouvir essa semana, como se fosse um pernilongo que está picando as pessoas, e esse pernilongo começa a dar dores pelo corpo. Não é chikungunya, e é dor, e começa a afetar neurônios, e danifica memória, e é dor, febre, de uma simples mordidinha, uma picadinha de um mosquito. Nós estamos tendo que levar mais a sério, meus irmãos, a palavra de Deus, porque quem pode nos guardar somente é o Senhor. E aqui eu aprendo essa lição, que Deus tem prazer na vida de Jó por analisar o seu interior. Deixa eu dizer uma coisa, quantos de nós, eu não gostaria que essa igreja tivesse crentes supersticiosos. Dia 31, venha colorido, venha feliz. Deus criou todas as cores, nada te priva disso. Você não precisa vestir branco, o que precisa estar branco é aqui dentro. Tua alma tem que estar em branco. A tua alma tem que estar perdoada. Os teus pecados têm que estar cancelados. Não é a roupa, o exterior que declara a paz sobre a tua vida. É a tua alma limpa. É a tua alma passada a limpo. Nós temos ainda 17 dias nesse ano para passar a limpo o rascunho da nossa vida. O que eu fiz que não deu certo esse ano? Não quero repetir 2015. 2015 já começou.
Começou no primeiro dia que nós começamos a mover os céus com a nossa oração, campanha de oração. Quando estamos levantando na madrugada, Senhor, não, na minha família, Satanás não tocará. Nos meus filhos, eles não são herança dos demônios, eles são herança de Deus. O Senhor vai mover, o Senhor vai mover, vai convertê-los, vai converter e nos dar um só caminho, um só Senhor. Será que nós estamos tendo essa atitude? Ou temos atitude assim? Eles não querem, não tem jeito, é melhor não falar. E se Deus um dia nos cobrar? E se um dia Deus nos cobrar? Porque quando Deus nos dá a bênção de família, nós temos que ser responsáveis por ela. Vocês homens são escolhidos por Deus para ser os sacerdotes das famílias. De vocês Deus vai cobrar muito. Aos irmãos aqui presentes, Deus há de cobrar, porque Ele deu os filhos. E o sacerdote foi dado por determinação de Deus como cabeça da família. Não é a mulher. Somos ajudadoras. Mas o meu marido não serve a Deus. Comece a orar junto com ele. Comece a ter um momento que ele ouça a sua oração. Se o seu marido não conhece a Deus, comece a mostrar para ele que a oração funciona. Ore com ele e mostre o amor de Deus através da oração, orando pela alma dele. Muda tudo. O coração é tocado, a oração move os céus, a oração liberta. Mas eu precisava de outro tipo de bênção nessa noite. Não, meu irmão, começa assim. Vamos passar a vida limpo, vamos entrar no ritmo certo, para que Deus mude a nossa sorte. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. E aqui esse exemplo dos filhos de Jó. Ele levantava de madrugada e oferecia holocaustos. A nossa responsabilidade é algo muito sério. Abra a sua Bíblia em Isaías 61, versículo 1. Essa mensagem, ela é extraordinária de Deus para nós. Porque a Bíblia diz em Isaías 61, versículo 1, que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, a proclamar libertação aos cativos. No versículo 6 ele diz: sereis chamados de sacerdotes do Senhor, vos chamarão de ministros do nosso Deus. No versículo 9, o Senhor nos diz: todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Versículo 1, versículo 6 e versículo 9. No versículo 9, diz que a nossa posteridade possuirá as nações. Eu posso tomar posse disso, e você? Você pode mover? Eu não ouvi. Acho que vocês não querem bênção familiar. Você pode tomar posse disso? Amém. Você pode dizer que a sua posteridade, os seus filhos, a sua descendência que virá, possuirá o melhor de Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Se você não tomou posse, eu lamento muito. Porque a igreja muda a tua vida, porque é Deus falando com você, a palavra revelada. E aqui quando chega em Jó, no capítulo 1, no versículo 11 e versículo 13, a Bíblia diz, depois que acontece a grande perda, foi tudo num dia só. Todos os camelos morreram, todos os bois morreram, todos os filhos, a casa caiu sobre os filhos, e Deus assim o provou. Satanás falou assim: é porque você dá tudo a ele. E Deus falou assim: então Jó, eu vou entregar Jó nas suas mãos, só não toque na vida dele. Houve uma negociação no mundo espiritual. O que Deus está permitindo no mundo espiritual? Satanás tentar contra tudo que você tem, só para conhecer a tua alma. Qual é a essência da tua alma diante de Deus? Você continua sendo um adorador? Jó, quando ele recebe a notícia, cada servo foi chegando e falou assim: só sobrou eu, os bois morreram, morreram todas as jumentas, só sobrou eu. Foi chegando um servo atrás do outro, e chegou o outro e falou assim: a casa caiu, veio um grande vento e derrubou a tua casa e matou todos os teus filhos, só sobrou eu para vir te dar essa notícia. Jó rasga suas vestes, rapa a cabeça. Sabe aquele dia da tua luta que você rasga as vestes e você fala assim: eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Pois é, meu irmão, essa prova você tem que sair aprovado dela. E Jó não blasfemou. E sabe o que Jó faz? Ele ajoelha e diz assim: nunca
vim ao mundo. Do ventre da minha mãe eu vim nu. O Senhor deu e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem essa atitude? Se alguém da tua família for levado, o Senhor Deus deu e o Senhor o tomou. Louvado seja o Senhor. Se você perder alguma coisa ou perdeu algo esse ano, foi ano difícil para muita gente. O Senhor deu, Pai, e o Senhor o louvou, o Senhor levou. Glória a Deus. Eu continuo firme, eu continuo vivo, eu continuo te adorando. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Os 3 amigos de Jó disseram assim: vamos visitá-lo. Ele faz Bildade e Zofar. E a Bíblia diz no versículo 12 que à distância eles não reconhecerão Jó. Eu tenho certeza que ele emagreceu assim da noite para o dia e se definhou, porque eles viram aquilo e começaram a chorar e jogaram cinza pelo corpo, os amigos. E quando os amigos chegaram, no versículo 13 diz que eles ficaram 7 dias e 7 noites sem dar uma palavra a Jó, porque a dor era muito grande. Sabe aqueles amigos que chegam para te visitar no dia da luta e falam assim: amigo, meu irmão, eu não tenho o que te dizer, eu não sei o que dizer porque a tua luta está grande demais. Conhece alguém assim? Em situações assim? Não sei o que te dizer. Deus seja louvado. Mas Deus deu, Deus levou. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tem poder para mudar a sorte. Glória a Deus. Deus mudou a sorte. Eu quero que você não se esqueça disso. Essa história hoje não é triste, é uma história feliz, é uma história de vitória, mas depende da tua posição, da tua atitude. Aleluia. Aleluia. E no versículo 14, capítulo 14, versículo 7, Jó naquela angústia de aflição, sabe o que ele fala? Abre aí Jó 14, versículo 7. Há esperança para a árvore, mesmo a árvore sendo cortada, mesmo ainda cortada pela raiz, ainda se renovará, e não cessará os seus ramos, e se ela envelhecer, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos novos, como uma planta nova. Glória a Deus. Talvez você foi cortado da lista de muita gente que te amava antes. Não importa, ao cheiro das águas, o frescor do Espírito Santo, Deus renova os teus relacionamentos, Deus renova a lista de contato. Tem que pegar a lista de contato do celular. Senhor, quem precisa ser removido da lista? Traz coisas novas, conexões novas, amigos novos, tempo novo. Glória a Deus. Aleluia. O telefone pode tocar de novo com coisas novas, mas toma atitude. Na abundância não afaste. Porque Jó estava na abundância, irmãos. Você está preparado para qualquer situação? Apóstolo Paulo falou assim: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, tanto na abundância quanto na escassez, tanto tendo muito ou tendo pouco. Aprendi a estar contente. Aleluia. Você consegue estar contente em situação de privação? Você não sabe o dia de amanhã. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor? Mas eu creio que Deus muda a tua sorte, porque você é escolhido por Deus. Deus te trouxe a esse lugar. Faça uma oferta de holocausto pelos teus filhos. A sorte deles será diferente da tua. Eu conheço uma história de um pastor americano, que era muito dedicado ao Senhor, e ele foi plantando sementes, e quando o filho, simplesmente o pai faleceu, e de repente, agora ele tinha que ser um pastor, mas ele ficava de trás das câmeras, não sabia pregar. E agora, vamos com o que a gente sabe, com o que meu pai semeou, a palavra entrou. Irmãos, aquele que é escolhido, Deus capacita. E Deus virou o jogo de uma tal forma, quando muitos falavam que não acreditavam, hoje a igreja é de milhares está lá de pé, por um milagre de Deus, por uma escolha de Deus, por uma semente dos pais que plantaram. Talvez você viesse falar assim agora: eu não tive um pai e uma mãe que plantaram na minha vida.
Mas você está quebrando todo o jugo. Você está aqui quebrando a história. Você está quebrando o paradigma. A tua descendência será poderosa na terra. Porque Isaías 61 diz: os meus filhos possuirão as nações. E seremos chamados de família bendita do Senhor. Talvez na tua família o mal hereditário é a bebida, é a prostituição, é a destruição. Famílias que são aprisionadas por espíritos familiares. Só tem divórcio, divórcio, divórcio. O tio divorciou, a tia divorciou, minha mãe divorciou, casou não sei quantas vezes, vivia no divórcio. Tem outras famílias que é só na bebida, 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 bebida. E os sobrinhos entram na bebida. Acabou. Mas você pode quebrar o paradigma hoje. Tem pessoas que estão no câncer, família cheia de câncer. Quebra o paradigma hoje. Seremos reconhecidos como família bendita do Senhor. Aleluia. Há uma versão que não é a nossa, da nossa Bíblia, mas tem uma outra versão em João 12:6, não precisa abrir. Eu gostaria que o pastor Ricardo projetasse. Felipe, por favor, ajude. Olha o que Deus tem para terminar essa palavra poderosa a mim e a você. Há um versículo no capítulo de Jó que diz assim: as tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros, e nas suas mãos Deus lhes põe tudo. Que versículo estranho. Vamos ler de novo? As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos Deus lhes põe tudo. Eu gostaria de trazer a revelação. O que seria um assolador? Assolador é destruidor. Mas que coisa estranha. Deixa eu dizer uma coisa. Eu gosto de uma igreja que sabe guerrear contra o inimigo. Aprendi assim e eu ensino assim. Tem muitas aí que não aprenderam assim e não ensinam assim. E aqui você vai aprender. Se você não sabe, você vai sair um guerreiro. Aleluia. Eu gosto tem uma piada que diz o seguinte, uma piada gospel. Chegou um dia um taxista e o pastor faleceram. Deus chamou para a igreja triunfante e chegaram na porta dos céus. Aquele taxista, ao chegar na porta dos céus, chegou um anjo. Ele disse o nome, olhou na lista, encontrou o nome na lista. Então disse: seja bem-vindo. Deu um cajado muito bonito para ele, um cajado de ouro, uma veste de seda muito bonita para aquele taxista, e ele adentrou as mansões celestiais. Na sequência, na fila, tinha um pastor, e o pastor disse lá, quando chegou o momento, o anjo perguntou qual o seu nome, e ele disse o nome, e aí sim, seja bem-vindo às mansões celestiais. Entregou um cajado de madeira e entregou a ele uma veste de algodão, e o pastor disse assim: ué, por que ele recebeu uma veste mais bonita do que a minha? Aí o anjo falou assim: olha, veja bem, aqui a gente só trabalha com resultado. Você quando pregava, as pessoas dormiam. Mas esse quando dirigia, as pessoas oravam. E eu estou aqui nessa missão de te ensinar a orar. Aqueles que oravam, Deus falou assim: é um bom resultado. Eles estão se convertendo a mim, estão pedindo por misericórdia. Esse taxista pilota muito doido. Então nós aqui trabalhamos com resultado. E eu gostaria que o resultado seja muito bom na tua vida, te ensinando a orar, a vigiar 1 hora por dia. Deus muda a tua sorte. Deus muda a tua sorte. Tenho uma boa expectativa de chegar no céu e receber uma boa roupa diante do meu Deus, e receber uma coroa pelo que eu tenho te ensinado. Então essa igreja ensina a guerrear. Diz para quem está do seu lado: aqui só tem soldados, e quer ser um deles? A gente usa espada, a gente usa lança, bomba de gás e destrói todo o inimigo. E o exército inimigo vai tudo abaixo. Aleluia. E eu gostaria de trazer o significado de um assolador. Assolador é destruidor. O que o destruidor faz? Parte para cima. Fala assim comigo: parte para cima. O que nós temos feito todos os dias em oração? Nós desfazemos de toda obra do maligno. Nós desfazemos de toda feitiçaria. Toda obra de Satanás está desfeita em nome de Jesus. Nós somos assoladores, irmãos. Nós somos assoladores. Na minha casa não, na minha família não, na vida do meu marido não. Não tem poder para tocar. Você é um assolador? Pergunta para quem está do teu lado: você é um assolador de Deus? A
Bíblia está dizendo que a tenda dos assoladores tem descanso. Eu posso dormir em paz, porque demônio na minha casa não fica para trazer insônia. Aqui tem bomba, tem gás lacrimogêneo do inimigo, tem espada, tem lança, tem fogo. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Deus nos chamou para ser assoladores, mas tem cristãos que não são nada. Ainda dizem assim: por favor, não fale muito no diabo, porque eu tenho medo dele. Eu não gosto desses cultos que falam no diabo. Ó, cuidado com esse negócio. Eu tenho uma amiga que ela falava isso para mim. Eu falei assim: você tem medo dele? Ele que deveria ter medo de sua oração. A hora que você dobra o seu joelho, aí vem a chata, vai orar e vai mandar sair. Vou ter que obedecer. Aleluia! Quem está comigo? E aqui a Bíblia está dizendo que a tenda dos assoladores tem descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. De que forma eu posso provocar a Deus? Eu posso provocar a Deus cantando. Davi provocava a Deus todo dia com a sua harpa, e ele tocava aquela harpa, e lá no meio dos passos, no meio dos carrapatos, daquele mau cheiro, daquela lã molhada. Já viu cachorrinho molhado como cheira mal? Imagina uma ovelhinha. Meu Deus, é muita lã. E para secar aquilo tudo, não tinha secador de cabelo. Então ele tocava a harpa, e ele tocava feliz, ele adorava o Senhor, ele louvava, ele provocava a Deus. Hoje é dia de chuva, está desabando o mundo em São Paulo. Eu vou provocar a Deus hoje eu vou para a igreja. Eu vou provocar a Deus a 1 da manhã. Eu estou provocando a Deus às 2 horas da manhã. Eu estou provocando durante o dia, quando eu estou trabalhando. Eu vou lá naquele toalete e clamo. Estou provocando a Deus. Glória a Deus. No momento da oferta do dízimo, eu estou provocando a Deus. Quem pode dar glória a Deus? Você vai provocar. Você foi provocador hoje? Você provocou o coração de Deus essa noite? Você, ó, ei Senhor, recebe. E Deus está falando aqui que os provocadores serão seguros. Quando eu provoco com a minha adoração, seja ela no louvor, seja ela cantando, seja ela lendo a Bíblia, seja ela ofertando, sendo obediente, sendo fiel a Deus, eu estou provocando a Deus, meu irmão. E quando eu me santifico e eu me desvio do mal, como Jó desviava do mal, eu estou provocando a Deus. E aí Deus fala assim: Satanás, você viu a minha serva, mulher temente a Deus, que me provoca todo dia. Por isso eu não me canso de abençoar. Eu não me canso de ouvir. Eu não me canso de olhar o que está ouvindo, o que está orando a mim. O que não cansa de falar comigo. Você hoje poderia falar: Senhor, eu preciso mais. Eu preciso de mais graça. Eu preciso ser como Jó. Aleluia. E aqui tem uma promessa: a tenda dos assoladores tem descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos Deus lhes põe o quê? Tudo. Vira para quem está do seu lado. É tudo, meu irmão. Não é pela metade, não. É tudo, irmão Edgar. Glória a Deus. Aleluia. Vocês não querem glorificar a Deus, não? Meu Deus, vocês querem deixar o tudo para mim? Eu dou um pouquinho para vocês. Deixa eu ensinar. O caráter é formado realmente no ventre. Hoje nós observamos o Daniel, e eu fiquei maravilhada. E o Ricardo ficou assim, porque ele não tinha visto essa situação acontecer. De manhã, estávamos nós tomando café, e ali pegamos um pão e cortamos uma pontinha. E ele ama pão. Agora passou a gostar de pão. E a gente passa um pouquinho só, uma manteiguinha para dar um sabor. E ele fica naquele pãozinho horas. Hoje ele viu o pão. E o Ricardo foi e tirou a pontinha. Aí ele viu a outra banda. Um pão tostadinho, bem gostoso. Acabou de ser todo douradinho. Ele falou, E ele foi com a mãozinha no maior. Ele quer tudo. Não aceita pontinha e nem migalha. Eu falei assim: esse aí aprendeu comigo. Tudo que é teu, Senhor, é meu. E tudo que é meu é teu, Senhor. Aleluia. Você pode se contentar com um pouquinho, ou você não? Eu quero tudo de Deus. Eu quero tudo de Deus. Toda a riqueza, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a majestade, toda a autoridade, toda a riqueza, todo o poder que é de Deus.
É meu também. E o Ricardo ficou olhando e falou assim: não tem mais pão. O pãozinho do pai foi embora. Ele falou assim: eu quero tudo. E isso já se repetiu algumas vezes. A moça que me auxilia, ela deixou o pão dela lá esses dias de manhã. Eu dei um pedacinho para ele. Quando ele encontrou o pão inteiro, o maior, ele deixou um pedacinho dele e fez a troca. Irmãos, nós temos que aprender com o Senhor, porque Deus já disponibilizou tudo que é do reino dele para nós. Nós nos contentamos com um pouco porque não entregamos tudo ao Senhor. Se nós entregássemos o nosso coração de verdade, sem reserva, vamos me santificar mais. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu não preciso desse cigarro, eu não preciso dessa bebida, eu não preciso das amizades dos caluniadores, eu não preciso desse mundo, eu só preciso do meu Deus. E se eu me entregar de fato, totalmente assim, e no outro dia ser chamado de doida, mas tudo que é de Deus é meu, eu estou para lá de satisfeito. Aleluia. Seria o suficiente para você ter tudo? Pois aqui está dizendo que a tenda dos assoladores terá descanso. Seja um assolador. Fala para quem está do seu lado: eu sou um assolador. Toca assim, ó, na mãozinha do seu irmão. Eu vou combater o bom combate. Eu vou combater o bom combate. Vou acabar a carreira. Vou guardar a fé. Mas eu não abro mão de ser vitorioso, de ser vitoriosa, de ser liberto. Aleluia! Eu abro mão. Não. Eu quero a libertação completa. E os que provocam a Deus estão seguros e nas suas mãos, é nas nossas mãos. Faz assim, Deus põe tudo. A Bíblia diz assim: eis que vos dou poder. Jesus disse: eis que vos dou poder. O que a igreja não estava exercendo poder? Por que é só o pastor que tem que exercer poder? Vai lá, meu irmão, faz faxina hoje na tua casa. Entra lá, vai saindo tudo daquilo que não presta, daquilo que não vem de Deus. Toda pornografia, todo adultério, todo pensamento contrário, todo pensamento de negativo, de derrota. Sai. Aleluia. Entra no teu negócio, na tua empresa. Deus vai me promover, Deus tem um lugar melhor para mim. Pois nas nossas mãos Ele põe tudo. Ele tem prazer em ver o povo dele prosperar. Esse estágio que você vive não foi o Senhor que projetou. O que depende é a tua entrega total. Pare de duvidar. Pare de duvidar. Pare de dar volta em montanha. Hoje eu estou na casa, hoje eu estou fora. Faz igual a Iana me mandou um vídeo. Crente girafa, com o corpo na igreja e a cabeça no mundo. Crente camaleão, ora tá santo, ora tá no mundo, ora tá junto com os irmãos, ora eu não posso falar que eu sou crente. Misericórdia, seja crente de verdade. Seja crente de verdade. Jó temia ao Senhor. E ele diz: ainda há esperança, o meu Redentor vive. Certamente ele se levantará e me dará vitória. Você pode dizer isso? Que os sonhos de Deus não vão morrer. Deus projetou essa vida abençoada para você. Ele projetou mudança de história. E eu queria te dizer aqui, no capítulo 1, abre aí para nós terminarmos. E nós gostaríamos de ler e ler o final. E tome posse disso, porque Deus é fiel. Eu creio que dia 31 estaremos celebrando. Por mais que você ainda não esteja vendo, entre com ações de graça no dia 31 na casa do Senhor, e você vai ver o que Deus vai fazer. No capítulo 1, no versículo 3, diz: quantas ovelhas ele tinha? 7.000. Quantos camelos? 3.000. Quantas juntas de boi? 500. E quantas jumentas? 500. E quantos filhos? 10. Vamos lá no capítulo 42. Olha como Deus muda a sorte. Deus diz que deu o dobro, não foi? Deus diz que deu o dobro. Versículo 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Quantas ovelhas ele agora passou a ter? 14.000. Quantos camelos?
6.000. Antes era 3. Quantas juntas? 1.000. Quantos jumentos? 1.000. E antes era 500. E também teve outros 7 filhos e 3 filhas. E não fica só nisso. Versículo 15. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos. Viu filhos e viu os netos. E viu até a 4ª geração, que é os bisnetos. Deus prolongará a tua vida se você for íntegro, reto, que se desvia do mal. Tem convite que não é para você estar. Em 2015 você tem que aprender a falar não. Se você não sabe falar não, fala assim: N-A, ó tio. Se você não quer falar não, você fala N-A, não tio. Ou nananina, não vou. Aprenda a se desviar do mal. Vamos ficar de pé? Os sonhos de Deus não podem morrer. Eu creio que Deus quer mudança na sua vida. O versículo 10 diz, versículo 2 do 42: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Continue orando, clamando pelos seus amigos, mas clame primeiro pela tua vida. Você pode fechar os seus olhos. Soberano eterno Deus, eis aqui o teu povo. Quando precisa, ó Deus, ter a sorte mudada. Senhor, tu conheces, ó Deus, quais foram as lutas que passaram, enfrentaram nesse ano de 2014. O que foi retirado deles, o que foi arrancado, qual foi a peleja, qual foi a destruição. Mas, ó Deus, eu sei que a nossa alma é o Senhor que conhece. E aqueles, ó Deus, que o Senhor escolheu, o Senhor não desiste. Mas nessa noite queremos nos render, Pai. Queremos nos render e queremos dizer, assim como foi o teu servo Jó, nos capacite a ser também. Nos capacite, ó Deus, porque os teus sonhos não podem morrer. Tudo que é teu, Senhor, nós tomamos posse para as nossas vidas, mas queremos ser íntegros para contigo. Cristãos que te glorificam, cristãos que alegram o teu coração, cristãos que chamam a tua atenção, cristãos que provocam a tua atenção, provocam os teus ouvidos, move o teu coração. Ó Espírito Santo, se neste lugar tem irmãos que precisam, ó Deus, renovar a aliança contigo. Ó Deus, esse momento é mais oportuno. Muda a sorte do teu povo, muda a vida espiritual deles, e que eles tomem a atitude certa de um caráter aprovado por ti, um caráter transformado. Espírito Santo, eis-nos aqui, eis-nos aqui. Pai, santifica-nos, muda a nossa história. Queremos celebrar em ações de graça, em teu nome, glorificar louvores, e até, ó Deus, a nossa casa em descanso, provocando e o Senhor colocando nas nossas mãos tudo o que é a nossa herança. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra. Que os irmãos, homens e mulheres, venham ser sacerdotes dos seus lares. Venham, Deus, ofertar em holocausto, sacrifícios de louvor, ofertas pelos filhos, pela conversão dos filhos, com o propósito de ver a família servindo a Ti. E que eles tenham autoridade espiritual para, ó Deus, aconselhar, para chamá-los e a santificação e os santificar para Ti. É o que nós te pedimos nessa noite. Abençoa todo o povo, aqueles que têm chamado para ministério, capacita-os, ó Deus, mudando a sorte, e que venham trabalhar com alegria, sem peso algum. É o que nós oramos, te agradecendo. Vamos louvar ao Senhor, Os sonhos de Deus não podem morrer. Dá a mão aí para quem está do seu lado. Se você tem esposo, esposa, aleluia. Os sonhos
de Deus são maiores que os